Então, bom dia para quem está assistindo a gente agora, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo essa live depois. A gente vai falar hoje, então, sobre negociação de alto impacto, como vender uma ideia. Se você já acompanha as lives da Voito, já deve me conhecer. Meu nome é Ana. Eu sou o canal entre quem está nos assistindo e os nossos convidados, que hoje são a Nath e o Miguel, que trabalham aqui na Voito. Se apresentem, galera. Olá, pessoal. Eu sou a Nath. Sou da gerência comercial aqui do Grupo Voito. Eu sou o Miguel, sou da área do P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, e já tive experiência na área comercial também, na época de empresa júnior. Então é isso, a gente vai conversar então sobre negociação de alto impacto. Já vou olhar aqui no Insta para ver quem já está chegando. Enquanto isso, gente, enquanto todo mundo está chegando para acompanhar a live de hoje, não custa reforçar. Se você está vendo a gente pelas redes sociais, vai lá no nosso site www.voito.com.br/ao-vivo, porque se você assistir essa live lá na nossa plataforma, além de você ter acesso ao material que vai nos guiar aqui hoje, você também tem acesso a um certificado de participação desse nosso bate-papo. Então, vai lá no nosso site, assiste, mas se tiver nas redes sociais aí no meio do trabalho ou nos estudos, acompanhe a gente aqui, depois vocês podem assistir lá no site. Gente, o assunto hoje então é negociação. Isso. E negociação eu acho que é algo que está presente no nosso dia a dia, né? Com certeza. Nas menores coisas assim do dia a dia, a negociação está presente. Até na vida pessoal, por exemplo, no relacionamento. Se você quer sair com as suas amigas e tem um namorado, você negocia. Poxa, eu vou sair esse final de semana, no final de semana seguinte, você. Então, tudo na vida envolve um pouco de negociação, né? Com certeza. Com certeza, o conceito de negociação ele é bem mais amplo do que a gente pensa normalmente só em venda ou uma coisa mais comercial assim. A negociação ela ocorre em vários contextos mesmo. Você precisa pegar um carro emprestado com a mãe, por exemplo, então eu passo muito por isso ali. Tem que negociar bastante para conseguir compartilhar ali o uso do carro. Exatamente. A negociação é um processo interativo entre partes, né? Que buscam, juntas com autonomia, buscar uma solução para o problema. Tanto de quem está pedindo, tanto de quem está cedendo. Isso aí. Hoje a gente vai acabar tratando um pouco mais da parte de venda mesmo, até pelo método, pelo caminho que a gente vai seguir aqui, mas deixando bem claro que o conceito é muito amplo da negociação. Bastante. Hoje a gente vai falar um pouquinho, basicamente, sobre o processo de negociação. E ele envolve o planejamento da negociação, aquilo que eu faço antes de uma reunião com o cliente, antes de uma visita no meu cliente, o momento da negociação em si, que é aquela conversa que eu vou ter, que eu vou fazer um diagnóstico, eu vou conduzir a conversa, e depois o momento pós-negociação, que envolve desde o fechamento, desde a conclusão daquela ideia, até depois um pós-venda, manter esse contato com o cliente ali e fazer esse relacionamento ser mais duradouro. É isso aí, gente. Ó, já tem uma galera acompanhando a gente aqui no Insta. O Luiz, que já trabalhou com a gente, falando que equipe, hein? Muito legal, Luiz. Então, gente que está acompanhando, se você quiser mandar a sua dúvida sobre tudo que a gente vai falar por aqui, é só escrever aí que no final ou durante aqui o nosso bate-papo a gente vai esclarecer tudo. E vamos então para a primeira parte, né, Miguel? Como Isso. que é o planejamento de uma negociação? Então, o planejamento, assim como em diversas coisas que a gente vai fazer, é fundamental. E a gente é provado isso, existem vários estudos relacionados que falam que o planejamento, quanto maior esforço eu gasto no planejamento, me preparar, de eu tentar anteceder algumas dúvidas que podem surgir do cliente, algum tipo de objeção que ele possa ter, de eu construir uma linha de raciocínio já para chegar mais pronto para uma conversa, uma entrevista, assim, eu consigo ter um desempenho muito mais fácil, muito mais, até consigo poupar tempo total aí, se eu investir mais no planejamento inicial. Então essa parte é fundamental até para eu evitar esforços corretivos depois, eu ter que consertar algum problema ou ter que correr atrás depois do que eu já estou executando, já está tudo acontecendo na frente, que é muito mais difícil. Isso mesmo. O planejamento é aquela etapa onde você se prepara para ter uma postura diante de quem você vai vender aquela ideia, né? Então, você já pensa quais os produtos ou serviços que a gente deve oferecer, por quanto eu devo cobrar aquela consultoria, aquele serviço que eu estou prestando, quais são os benefícios e os diferenciais que essa ideia que eu vou vender vai trazer para o cliente. Então, é onde realmente ocorre uma preparação para que as chances de resultados assertivos sejam bem maiores.
Eu acho que quando a gente fala em negociação, existem dois tipos de vendas, né? As vendas simples e as vendas complexas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente a diferença desses dois tipos de vendas. Exato. As vendas simples, elas, como o próprio nome já diz, elas são bem mais fáceis, assim, não de acontecer a concretização delas, vamos dizer assim. Elas geralmente envolvem produtos que têm um custo menor, um valor de venda menor, ou que envolvem negociações mais curtas, então eu não tenho necessidade de ter várias visitas, várias conversas para poder ter um fechamento. Elas dependem menos dessa confiabilidade, vamos dizer assim, de gerar esse relacionamento mesmo com o cliente. É muito importante, é um diferencial, mas elas dependem menos disso que as vendas complexas, por exemplo. E elas têm um apelo maior para emoção, né? Isso, para emoção. A gente costuma dizer que as vendas simples você só precisa ter a necessidade criada, explícita ali, e o dinheiro para poder comprar. Um exemplo de venda simples, você está na rua morrendo de calor e tem alguém vendendo um sorvete. Você não pensa muito para comprar um sorvete. E aí você às vezes age mais pela emoção. Você pensa, nossa, que calorão, um sorvete agora cairia tão bem. Isso mesmo. Se você já tem o dinheiro no bolso, você já tira ali, já compra o sorvete e já resolve o seu problema daquele momento, né? Que é o calor, que é querer se refrescar. Que acaba que o sentimento de culpa depois é menor se você comprar por engano, ou se depois você pensar, pô, não devia ter comprado. O sentimento é menor do que, por exemplo, você comprar um carro e depois você se arrepender, Exatamente. por exemplo. Então, que já é um exemplo de uma venda complexa. Exatamente, né? Venda complexa, que um carro, você não, vou comprar um carro e vai ali em 5 minutos você compra. Não, geralmente você sempre pesquisa o que é interessante, o que vai te atender no seu dia a dia, nas suas necessidades. Então, tem todo um processo do comprador antes e do vendedor também, dele estudar o mercado dele conseguir projetar um produto que vai atender aquelas necessidades e da própria negociação também, ele conseguir oferecer condições ali de financiamento, de pagamento, enfim. Envolve muito mais critérios assim, do que simplesmente a pessoa ter o dinheiro lá e comprar. E a venda complexa também, é interessante a gente falar, até na questão emocional que a Ana comentou, que se a gente tem uma estratégia de venda que apela mais para o emocional, no caso de vendas complexas, a gente cria uma dificuldade grande no momento em que a gente não está conversando com o nosso cliente. Porque, por exemplo, a venda complexa, como a gente falou, envolve, em geral, mais de um encontro, mais de uma conversa, mais de uma vez que eu vou lá ter a negociação em si. Então acaba que no momento em que o cliente ali, ele está ou conversando com o sócio, ou conversando com a esposa, ou com o marido, enfim, e está em alguma outra situação que ele não está na frente do vendedor ali, se o apelo for muito emocional, a racionalidade ali que vai pesar no momento em que os ânimos estão mais acalmados ali, vai fazer com que ele desista ou que tenha uma chance muito maior de desistir da ideia da compra. Então, em vendas complexas, o apelo ele tende a ser, é interessante que seja mais racional, para que no momento em que estejam ali conversando, em off, né, vamos dizer assim, fora da negociação em si ali, que isso seja tratado de uma coisa assim mais plausível. Então, pô, realmente é interessante eu fazer isso porque eu vou ter esses ganhos, tal. Isso é mais interessante para o fechamento da compra posteriormente. A venda complexa é aquela que você não pode se apressar muito, depositar, como vendedor, depositar todas as suas fichas ali, porque ela, como o Miguel falou, ela não é uma decisão que é tomada na frente do vendedor, não é uma decisão rápida. E se não for bem trabalhada, pode envolver questões de arrependimento e culpa posteriormente. Pode ter estopro, isso, exatamente. Que é algo que a gente não quer. A gente quer trabalhar sempre com os melhores resultados. E prejudica até o próprio relacionamento posterior à compra ali, do cliente. Ficou insatisfeito, ele comprou no impulso e ele fica até com um pouco assim, vamos dizer, de repúdio assim da empresa, da marca. Isso aí ficou me empurrando lá, eu comprei e agora não gostei. Não estou satisfeito, não é isso que a gente quer. Quero mais indicado. E o ciclo também é maior, né? O ciclo de vendas é muito maior. Às vezes você tem que negociar um carro, por exemplo. Às vezes são meses negociando até fechar É verdade, um várias negócio. visitas, várias características que o comprador vai pesquisar antes de realmente fechar aquele negócio. E aí, como talvez o seu caso seja uma venda complexa de algum serviço, algum produto com um valor mais elevado, ou que você precisa educar melhor o cliente até ele ver a necessidade, a gente trouxe uma ferramenta muito legal para falar aqui hoje, que é o Spin Selling. Exato. O Spin ele surgiu muito por conta das tradicionais técnicas de venda, em geral, serem voltadas para venda simples. Então elas buscavam solucionar ali, contornar ou superar algumas objeções que os clientes tinham na hora,
mas que eram todos voltados para essa venda mais simples, essa venda rápida, de concretizar mesmo a negociação ali. Então o Spin ele surge mais voltado para vendas complexas, então ele é direcionado a esse tipo de negociação um pouco mais longa, que demanda uma conversa maior, que demanda a transformação ali do pensamento mesmo do cliente, que ele inicia, às vezes ele não acha que ele tem uma necessidade ou aquilo não é consciente para ele. A ideia é tornar isso explícito, tornar uma necessidade explícita do cliente. E o SPIN, a gente vai falar um pouco melhor o que significa o SPIN, né, a sigla SPIN, que são as etapas, na verdade, dessa técnica, que são as perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução. E essas etapas têm o objetivo de fazer exatamente isso, transformar o pensamento ali do cliente, que está tudo bem, está tudo certo, ele não precisa de nada para melhorar, e realmente entender esses problemas e mostrar para o cliente que aquilo realmente causa um impacto, que é negativo e que ele pode ter uma solução legal. Exatamente. Esse é a função, é o objetivo do SPIN, assim, no papel de vendas complexas. Isso, de uma maneira geral, é transformar uma necessidade que às vezes o cliente nem sabe que tem, nem sente, em uma coisa explícita que fique evidente aos olhos dele e que a gente possa oferecer uma solução para tratar aquela necessidade, aquele problema. Isso. E aí, para complementar, essa metodologia ela foi criada pelo Neil Heckman, tem até uma dica de livro aqui para vocês. E o legal é que o Neil, ele era do ramo da psicologia. Sim. Então, você vai acabar vendo nessa live que o Spin Selling é uma técnica mais comportamental, para a gente entender mesmo o comportamento das pessoas, para a gente conseguir vender nossa ideia, que é o tema aqui hoje, Isso. né? Ele não apela Exatamente. tanto para a questão do financeiro ali da ideia, né? Ele não baixa na tecla, mas sim em como você conquistar o cliente, ele mostrando para ele a necessidade do que ele vai adquirir. Para que no final das contas o cliente sinta e ele mesmo veja, poxa, eu tenho esse problema. Ele mesmo já percebe isso. Que ele precisa resolver, ele precisa E ele chega à própria uma conclusão, solução. né? E a gente fica assim, poxa, muito legal o SPIN, né? Ele tem vários desses benefícios, mas como que ele faz isso? E a ideia do SPIN é realmente ser um guia de perguntas. Então ele na verdade, ele traz uma ideia de roteiro para a condução dessa conversa, dessa negociação, baseada nas etapas que a gente falou, de situação, problema, implicação e necessidade de solução, para poder orientar as perguntas que vão ser feitas, que essas respostas vão fornecendo essas informações para o vendedor ou para quem está na negociação ali no momento, para que ele possa construir esse caminho até mostrar e evidenciar isso para o cliente, né? O que é melhor para ele. Exatamente. E aí a gente entra então, vamos falar sobre cada etapa dessa? A primeira seria a etapa de situação. O que é isso? O que a gente faz nessa primeira etapa? A etapa de situação é a etapa mais geral, assim, ela é uma etapa de coleta de dados. Então, o vendedor ali, quem está na função mais comercial, ele tem que ter um conhecimento do contexto da empresa. Onde que ela está inserida, como que é o ramo que a empresa funciona, como é que são as relações com funcionários, as relações com fornecedores. São perguntas mais gerais. Nesse momento não tem tanta necessidade de ter um vínculo direto com o produto que se pensa em oferecer ao final, ou o produto que a empresa precisa. Nesse momento é mais uma ideia de diagnóstico. Eu conseguir compreender o que a empresa tem, como que ela funciona, e depois eu vou guiando para como que eu posso solucionar esse problema dela, entendeu? Isso. Nas perguntas de situação, a gente faz um mapeamento das necessidades que não estão evidentes, assim, faz um mapeamento para entender melhor em qual contexto aquela empresa ou aquele cliente está inserido para oferecer as soluções, né? E aí a gente tem alguns exemplos também aqui que a Nath trouxe de perguntas para a situação, e eu acho que é bem naquele momento inicial da conversa, quando o vendedor entrou em contato com você ou por telefone ou presencialmente, e ele fala, poxa, deixa eu entender um pouquinho sobre a sua empresa, sobre o seu contexto. Que tipo de pergunta que a gente faria então nesse caso? Qual o tamanho da sua empresa? Quantos colaboradores? Seus colaboradores estão alinhados com os processos? Qual que é a área de atuação? Como é que é feito o processo de entrega do produto X? São perguntas assim mais genéricas, né, para entender realmente qual que é o contexto, como o Miguel falou, daquela organização. E aí eu acho que entra aquela parte do planejamento que ajuda bem a Sem pensar dúvida. nessas perguntas iniciais, né? O SPIN como um todo, a gente vai falar muito da importância também
no final lá de avaliar o meu desempenho, né, após a negociação, mas o SPIN ele é muito interessante que eu consigo aprender com as minhas experiências anteriores. Então, se eu já realizei esse diagnóstico, essa negociação em empresas do mesmo ramo anteriormente, eu consigo ter um guia, ter uma facilidade maior de saber quais perguntas funcionam melhor, quais informações são essenciais para eu saber, para eu guiar essa negociação depois. Então, a preparação nessa ideia aí é muito importante mesmo. Muito. E depois a gente já parte lá para a questão do problema, né? Isso. Seguindo o SPIN, segunda etapa, o problema. O que é nessa etapa? O que a gente vai fazer? Exatamente. Na pergunta de situação, então, eu entendi a situação da empresa, o contexto dela, como que ela se organiza no espaço ali, com as partes interessadas. Na pergunta de problema, eu vou começar a avaliar todas as possibilidades de problema. Então eu vou começar a bater um pouco nas teclas que, na pergunta de situação, me chamaram um pouco mais de atenção. Sim. Então, por exemplo, se eu faço parte de uma consultoria que mexe com gestão de estoques, eu vou fazer algumas perguntas mais direcionadas à área de estoques, por exemplo. Então eu vou buscar entender a relação melhor com fornecedores de prazo, com relação de demanda, enfim. Eu vou começar a identificar um pouco se aquilo pode ser um problema ou não. Para poder identificar, e nisso beleza, eu consegui identificar ali, eu busco registrar isso de alguma forma ali, seja anotando, seja lembrando, é perigoso assim deixar só por conta da memória, mas é interessante que a gente deixe a conversa bem fluida também, então tomar um pouco de cuidado nessa parte. A gente estava até conversando isso antes da live, que eu fiz uma pergunta aqui para os meninos, eu falei, poxa, a gente pega tantas informações desse cliente, como que eu lembro depois? É interessante anotar? E aí a gente estava trocando uma ideia. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Bem, então, a anotação para mim ela é muito importante porque ela mostra que você está interessado realmente no que o cliente está falando ali, ela mostra que você está atento, que você está buscando a melhor solução para ele. Para mim é uma coisa bastante evidente isso. Só que ela tem esse ponto de cuidado. Você não pode parar uma conversa, por exemplo, quebrar uma fala do cliente ali, tipo assim, espera aí que eu vou anotar aqui. Isso é muito desconfortável e acaba tirando essa fluidez da conversa que é muito importante numa negociação. Mas aí, o que entra de interessante? Se eu estou fazendo a visita sozinho ou em dupla, por exemplo, em dupla é interessante que eu consigo revezar um pouco desses papéis. Então, enquanto um faz a pergunta e mantém a conversa ativa ali, o outro vai registrando e depois esses papéis se invertem para poder também todo mundo estar se comunicando ali. Então, é uma estratégia interessante que eu vejo, mas eu vejo como fundamental anotar. Com certeza. E é importante também que o vendedor ele tenha uma postura receptiva ali com o cliente, né? Ele esteja disposto a ouvir, a escutar, ele seja simpático, cordial, para ele realmente entender, conquistar e fidelizar aquele cliente futuramente. Isso, e eu acho que uma boa dica é escrever tópicos, porque talvez ali na pressa você escreve tópicos do que a pessoa te falou e como aquela conversa ainda está muito fresca, depois que acabou esse contato com o cliente, você pode digitar tudo que você lembrou daquele papo, então assim, eu acho que fica uma dica bem legal. Um exemplo até legal que a gente usava muito na empresa Júnior, a gente tinha um roteiro lá de diagnóstico, que a gente chamava, um documentozinho padrão, que já tinha alguns campos ali para a gente preencher durante a visita, então para ser essa coisa mais dinâmica que a Ana comentou. Então na hora a gente sempre fazia as visitas em dupla, então tinha essa inversão de papéis ali, a gente levava uma pranchetinha com papel, porque também hoje a gente usa muito o celular para anotar, mas pode ser que a ideia de você ficar ali digitando no celular, exatamente, ela pode gerar o efeito contrário ali do que eu estou querendo. Então é interessante ser um pouco mais rudimentar nesse ponto aí e levar um papelzinho com uma caneta ou um lápis aí, uma prancheta para facilitar e mostrar e realmente conseguir evidenciar esse objetivo meu, de que eu estou interessado, de que eu estou registrando as informações. E um modelinho já que eu posso levar antes é muito interessante para isso, porque eu já consigo guiar um pouco ali e depois eu passo a limpo ele, digito no computador, ou, enfim, eu consigo tornar ele de uma forma mais legível e que esse conhecimento fique na empresa também. E caso a conversa ocorra por telefone, a comunicação ali com o cliente ocorra por telefone, tem muitas vezes os CRMs, né, que a gente utiliza para anotar a data da conversa, o horário da ligação, qual o assunto que foi tratado, quais foram as perguntas que foram abordadas naquele contexto, que também ajuda muito na hora que você tem uma carteira maior de clientes a saber identificar o perfil de cada um. Se você não sabe o que é essa ferramenta, gente, pesquisa na internet. CRM é muito legal, porque vamos supor que tem um cliente que entrou em contato há 3 meses atrás.
Às vezes é tanta gente que a gente conversa que a gente não vai lembrar do cliente. Verdade. Mas se você tem uma plataforma onde você documenta tudo que foi conversado, até na hora de atender, oi, fulano de tal, você já sabe o nome, já sabe que conversou. Eu lembro de você, a gente fez essa e essa Sim. compra. Você Então, consegue assim, o histórico ali dele, assim, os registros, tudo é então, se Exatamente. você tá nessa área e tá querendo aí, tá nesse negócio, ainda não tem um Pesquisa é CRM, importante. pesquisa, porque é uma ferramenta hoje em dia que E cria faz muita toda a afinidade diferença. com o seu consumidor, né? Com o seu cliente. E aí a gente vai então para a terceira fase, que é a implicação. Explica um pouquinho, Isso. Miguel. Beleza, então a gente fez uma contextualizada, a gente entendeu a situação da empresa, né, na etapa inicial, a gente depois, na etapa de problema, identificou os possíveis problemas que essa empresa pode ter. Na etapa de implicação é aquela que a gente vai entrar mais a fundo, mais detalhado naquele possível problema que a gente identificou antes. Então é onde a gente vai buscar identificar nas menores coisinhas ali, para ver se aquilo realmente é um problema, para ver se aquilo realmente incomoda e gera impactos negativos para o cliente. É nessa fase que a gente começa a ver um pouco da mudança da chave ali que a gente comentou, da inconsciência desse problema para uma necessidade mais explícita, que o cliente realmente ele admite, ele sabe que ele tem e ele busca uma solução. É nesse momento que a gente começa a ver essa mudança de chave aí, porque ele vai vendo que aquele problema ele está realmente gerando algum tipo de dificuldade para ele, está gerando perda, ele está tendo gasto a mais por causa daquilo, então ele vai começar a se preocupar mais justamente por a gente estar implicando mesmo, como a própria etapa já disse, é aquela etapa que você vai perguntar e bater bastante na tecla ali, bota o dedo na ferida, é tipo isso, para ele conseguir verificar realmente que aquilo incomoda e gera resultados negativos para ele. Sim, na etapa de implicação a gente vai avaliar quais são os impactos relacionados com aquele problema. A gente vai fazer perguntas como, se a gente aumentar o número de produtos no mercado, será que a gente vai conseguir aumentar as receitas? E como esse gargalo X que o cliente acabou de perceber, disse pela boca dele, como que isso pode impactar no lucro dele? Então, a gente vai fazer o cliente enxergar mesmo qual que é a dor dele ali, o gargalo que tem na situação. Você volta muito lá no problema dele, Exatamente. né? Você pega o problema dele, fica ali batendo na tecla e implicando mesmo, como o próprio nome diz, para ele mesmo ver a gravidade e qual é a proporção do impacto que aquele problema está causando no negócio, ou impedindo algo de ser mais rápido, ou evitando burocracias. E existem vários tipos de cliente, óbvio, cada um tem seu perfil, e então essa velocidade da mudança de 3 etapas vai muito de acordo com o que o cliente vai falando, e se ele já sabe, já tem um pouco mais claro qual que é esse problema dele, as etapas iniciais já são um pouco mais aceleradas. Mas é interessante que a gente consegue, no Spin, retomar sempre falas do cliente, que é isso que traz tanto da credibilidade do Spin, que é interessante para a conclusão ali desses fechamentos, porque como a gente falou, as técnicas anteriores lá mais antigas de vendas eram todas voltadas para contornar as objeções. O Spin ele já tem uma ideia que ele é para evitar, ele prevê essas objeções e já contorna antes delas acontecerem. Por quê? O próprio cliente vai sair da boca dele que aquilo ali é um problema para ele, que ele precisa, que vale a pena porque ele está perdendo muito mais, entendeu? Então, qualquer tipo de objeção, muitas das objeções já são cortadas já pela própria fala do cliente. Isso é muito importante e retomar essas falas do cliente ao longo da conversa, ao longo da negociação, são fundamentais. E na etapa de implicação, quando essas falas assim, têm a maior... começam a aparecer de uma forma mais evidente, quando ele começa a falar ali explicitamente que ele precisa ou que ele tem um problema e reconhecer isso. E talvez seja a hora mais importante da gente fazer essas anotações. Com certeza, é onde a gente começa a transformar aquela necessidade que o cliente às vezes nem sabe que tem em uma coisa que é tangível, que é visível, né? E uma dúvida aqui que eu tenho, e se a gente tá puxando uma conversa e vê que talvez aquela pessoa não é a pessoa mais adequada para ter noção das proporções do problema? Vocês acham que antes da gente aplicar o Spin, a gente já tem que focar na pessoa certa para aplicar isso? Ou você começa a fazer a metodologia e depois você tenta ir para uma outra pessoa que vai saber falar melhor um pouquinho sobre o assunto? É interessante a gente saber muito bem qual a responsabilidade ali, qual
o cargo, ou enfim, a autonomia que essa pessoa que você está conversando ali, ela tem na negociação. Se ela é uma tomadora de decisão, se ela é uma pessoa que tem um conhecimento técnico, se ela influencia ali o tomador de decisão. Então é importante a gente já saber isso desde o início. E isso entra muito na preparação de eu saber com quem que eu vou falar ali. E é fundamental esse ponto, porque isso é que vai guiar a minha conversa, a minha negociação, como a gente estava falando. Isso é que vai me permitir saber guiar essa informação e caminhar para a forma do objetivo que eu quero ali. Então, provavelmente, eu conversando com alguém que não é tomador de decisão, eu não vou já buscar mais no fechamento ali, alguma coisa mais concreta. Eu vou querer mostrar para ele. Superficial, né? Eu vou bater muito na tecla com ele questões, por exemplo, se ele for uma pessoa de cargo mais técnico, se ele tiver um conhecimento mais técnico daquele problema que eu vou buscar solucionar, eu vou bater muito nos benefícios técnicos, nas melhorias que eu vou promover ali. E aí também é um pouco do papel dele como influenciador, ele trabalhar nessa parte aí com o tomador de decisão dele, com o gerente ou enfim, com quem ele tiver que negociar depois também para poder fechar essa venda. Isso é muito do planejamento da negociação, como o Miguel disse, né? A gente não vai tratar de estoque com alguém que é do RH, por exemplo. A gente tem que saber com quem conversar, tem que ter a malícia. E no início da conversa ali, antes de começar o spin propriamente dito, a gente pode perguntar, olha, eu preciso falar de estoques, quem que é a melhor pessoa nessa empresa? Quem é a pessoa mais indicada que a gente pode conversar? Então, a dica tenta mapear melhor quais as pessoas chaves para você aplicar o spin para realmente ser efetivo, você conseguir colher informações, a pessoa realmente ver essa necessidade, né? Que é justamente a última etapa. Como que é essa etapa de necessidade? Bom, então aí a gente já identificou os problemas, já implicou ali, o cliente já começou ali a ver e já está uma forma mais, ele já está reconhecendo melhor esses problemas que ele tem e que ele precisa de uma solução. Então, na etapa de necessidade, é aí que a gente vai começar a linkar de uma forma mais direta com a solução que a gente tem para oferecer, com o nosso produto, com o nosso serviço, enfim, com o que a gente tiver, com o que tiver no nosso portfólio ali. É nesse momento que a gente vai pegar e avaliar quais as vantagens que o meu produto tem, o que é bom nele, o que é um ponto positivo no meu produto e como que isso se aplica ao meu cliente, ou seja, quais os benefícios que eu consigo gerar para esse meu cliente, o valor que eu consigo gerar para ele. Um exemplo muito legal que a gente tem é, por exemplo, da Ferrari. A Ferrari é um carro que é super rápido, ela tem uma vantagem de que ela tem um desempenho muito bom. Mas se o meu cliente ele for utilizar ela num trânsito de São Paulo, meio-dia, no horário de pico, assim, essa vantagem não vai ser um benefício para ele, porque ele não vai conseguir usufruir desse ponto positivo que o meu produto tem. Então aí, esse não seria um bom argumento na hora de eu vender essa Ferrari para esse meu cliente, entendeu? Eu teria que buscar ali por outras formas, enfim, pela qualidade da marca, por finais de semana, por outros benefícios ali, por outras vantagens ali que o meu produto tenha, mas que nessa situação ali isso não se transformaria num benefício propriamente dito. Então não geraria valor ali aos olhos do cliente no primeiro momento. E aí é nessa etapa que a gente vai realmente falar do produto, porque nas etapas anteriores a gente não vai citar muito sobre o que a gente como vendedor quer ali oferecer no final das contas. Exatamente, é onde a gente mostra para o cliente a proposta de valor, né? Não apenas a questão do preço, a gente mostra o valor, a diferença que aquela ideia que ele vai comprar vai fazer nos processos dele, vai gerar melhorias, vai gerar resultados, então na necessidade a gente avalia isso. Isso. E o spin como um todo, ele funciona mais ou menos um funil, né? Como a gente estava falando. A gente tem as perguntas de situação, que são as mais gerais. Depois a gente vai entrando nos problemas, que já delimitam alguns pontos. Depois desses problemas a gente cai para a implicação, que eu vou focar em cada um desses possíveis problemas. E depois na necessidade, que é onde eu vou chegar ali num produto final. E dependendo, se o meu produto for uma coisa mais personalizável, como uma consultoria, por exemplo, essas etapas são fundamentais para eu construir o melhor produto ali para o meu cliente. Depois, então, que a gente aplica toda a metodologia, e aí deu certo, fazemos a venda, vem a pós-negociação. Como que é essa etapa? Pós-venda, né? No momento da pós-negociação, ele envolve tanto esse momento de pós-venda, que é depois que a concretização final assim, já foi garantida, mas também é um momento ali, a transição entre a reunião ali, a conversa e esse momento posterior. Então a parte de fechamento também ali envolve um pouco nesse momento.
E o fechamento ele é muito importante no spin, em vendas complexas, né? Por exemplo, porque é interessante a gente não forçar nada, assim como a gente falou, de não apelar para nada muito emocional, porque isso pode prejudicar nos momentos. Em vendas complexas não é interessante a gente buscar forçar um fechamento muito imediato ali, como é uma estratégia interessante para vendas simples. Porque ali, ao querer apressar ou querer ter uma conclusão muito rápida ou muito firme, eu posso acabar perdendo o meu cliente. Entendeu? Forçar, então aqui está acabando aqui meu produto, você vai querer mesmo. Isso pode não ser tão interessante, porque ele fala, então eu não quero. Já que é uma coisa que tem que se pensar, que tem que ser medida, como é uma venda complexa. E esse momento da negociação, pós-negociação, a ideia do fechamento, ela é interessante, por exemplo, porque como a gente falou, que pode envolver mais de uma visita, dois, três encontros ou até mais, é muito importante que eu não tenha necessariamente um fechamento geral, assim, que eu concretize uma venda, mas que eu tenha um fechamento de um próximo acordo, de um próximo encontro, de uma entrega. Então, a gente pode finalizar, por exemplo, então, dia tal, até tal hora lá, eu te envio aqui a nossa lista de produtos, por exemplo, para você conseguir ver, você me dá o retorno até a data tal. Saber se está dando certo. É onde a gente negocia preços, tanto preços, caso o negócio já esteja se encaminhando para isso, quanto prazos. No dia tal eu te retorno, então, e a gente amadurece a ideia, ou vamos combinar um dia para a gente fechar o contrato. Esse é o momento do pós-negociação. Isso é muito importante ter um fechamento assim, com data e tal, para que isso não se perca também, não fique aquele negócio no ar assim, e quando a pessoa quiser retorne e volte à negociação. Exatamente. É importante ter esse tipo de fechamento. E também depois o pós-venda, como a gente estava falando, que é uma etapa realmente muito importante, e cada vez a gente vê isso sendo mais reconhecido pelas empresas, a necessidade de um pós-venda, de manter um relacionamento ali com o meu cliente, da relevância que isso traz para a empresa, porque a gente sabe que é muito mais barato eu fidelizar um cliente do que eu conquistar um novo cliente. Então isso as empresas reconhecem isso e tem traçado muitas essas estratégias para esse relacionamento, né? Para cativar o cliente, né? Mimos, ou assim, só mostrar que você está preocupado em saber se ele teve resultado, se não teve, lembrar de um aniversário, ou algum evento que você sabe que a pessoa vai estar. Qualquer tipo de relacionamento que mostra que você se importa, que não foi só lá naquele momento da venda, mas você se importa se realmente aquilo da sua empresa está fazendo diferença. E é o que o Miguel falou, o custo por aquisição de um cliente que a gente já tem, se a gente garante que ele esteja satisfeito, a chance dele voltar a comprar mais da sua empresa e a fazer o melhor marketing de todos, que é o boca a boca, é muito maior, né? Vai muito da sua postura como vendedor da ideia também, né? Você pegar o telefone, ligar para saber como é que estão as coisas, mandar um e-mail, entrar em contato de alguma forma, porque assim o cliente vai se sentir acolhido, ele vai se sentir tendo essa necessidade atendida e com certeza vai divulgar o seu serviço, vai recomendar, enfim, ele vai ficar muito satisfeito. E é isso que a gente quer, né? É isso que todo mundo quer. Exatamente. Outra etapa muito importante assim desse pós-negociação, então depois que eu já finalizei esse processo meu de negociação, já tive um fechamento, é de eu conseguir avaliar o meu desempenho. Como a gente já chegou a comentar um pouco lá atrás sobre o aprendizado que é importante no meu planejamento, é nesse momento de pós-negociação que eu tenho que buscar registrar e ter uma gestão do conhecimento mesmo dessa experiência que eu tive. Então, se eu tive essa reunião com o cliente, tive essa conversa, eu busco listar as perguntas-chave ali que eu fiz e que deram efeito, foram interessantes, ou outros tipos de perguntas também que eu vi que acabou desnorteando um pouco a conversa ali, acabou fugindo um pouco do foco, do objetivo da conversa. De eu conseguir registrar ali tanto perguntas que foram interessantes ou não, quanto informações que foram interessantes ou não, de eu coletar, que serviram realmente para eu identificar depois um problema. É muito importante eu conseguir tanto avaliar o meu desempenho, se foi uma boa conversa, se foi uma boa entrevista, enfim, e quais foram essas informações, para que no meu próximo planejamento eu consiga ter uma assertividade maior nesse planejamento e aí
consequentemente, eu vou perder menos tempo na visita, eu vou ter um direcionamento muito mais forte. Entendeu? A questão que sempre foca da melhoria contínua, né? É onde o vendedor, nessa etapa, ele faz uma autoavaliação dos pontos chaves que levaram ele a fechar aquele negócio, a fechar aquele contrato, ou dos pontos de melhoria que ele pode aprimorar constantemente, enfim. E Nath, você que está aí, né, nas vendas aqui da Voit e tudo mais, como que você acha que o SPIN ajuda no trabalho de equipe nessa gestão de conhecimento? O SPIN, ele ajuda muito a gente mapear cada cliente de uma forma individualizada e entender qual que é o contexto que ele se insere e oferecer a melhor solução. Porque o nosso propósito aqui é que todos os nossos alunos gerem resultados, né? E a gente está aqui para isso, para auxiliar todas essas pessoas a terem resultados brilhantes, grandes conquistas em suas carreiras. Só falar da importância dessa gestão do conhecimento também, que ela é uma coisa assim, comum. Então, se eu tenho vários no meu departamento comercial ou na minha área comercial da minha empresa, se eu tenho várias pessoas que são responsáveis por essas reuniões, por essas conversas, esses diagnósticos, eu tenho várias informações novas chegando ali, eu tenho que ter uma gestão do conhecimento integrada, para que todos aprendam e consigam aplicar depois o aprendizado da empresa como um todo, não somente o aprendizado daquele vendedor, daquele negociador. Então é muito importante que essa gestão seja integrada e compartilhada. Conhecimento. Um trabalho em equipe, né? Para no final das contas todo mundo entender o que deu certo que um vendedor usou, que o outro, nossa, essa pergunta é legal, eu nunca tinha pensado. Se eu fizer também, isso acaba, cada vendedor acaba melhorando o trabalho dele e, consequentemente, isso traz enormes resultados para a empresa como um todo, que no final das contas o que importa é o coletivo. Se a empresa está sustentável e está indo bem, consequentemente quem está nela tem a oportunidade de crescer no vai andar junto, né? É isso aí. Mas para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre questões, principalmente eu acho que para quem está começando, que é a questão às vezes do medo e do nervosismo da pessoa ao aplicar o SPIN. A gente tem muito desse medo e nervosismo assim, do que a gente não conhece, do que a gente não está habituado a fazer. Então acaba que isso interfere de várias formas no nosso comportamento, nas nossas condições fisiológicas, a gente começa a suar, a gente fica um pouco, às vezes, desconcentrado, fica pensando que pode estar transmitindo uma ideia de insegurança ali. Então esse medo e nervosismo, eles existem, a gente tem que saber que eles existem, mas a gente tem que saber como que a gente pode mitigar ele e conseguir fazer com que ele seja mais insignificante no meu desempenho ali na minha negociação. Algumas formas de a gente fazer isso, por exemplo, é a gente conseguir simular isso, essas negociações, esses momentos de conversa com o cliente, antes de realizar de fato uma entrevista, uma negociação, um diagnóstico com o cliente. Isso é até uma experiência própria da gente na empresa Júnior. Eu entrei no departamento de vendas lá da Mais, que é a empresa Júnior de engenharia de produção da UFJF, foi muito interessante que desde o processo trainee a gente já tinha algumas simulações desses momentos de venda, então a gente já conseguia estar exposto a essas situações que a gente ia depois atender e tá sujeito com relação às empresas mesmo no mundo lá fora. E a gente tinha depois simulações também depois quando já entrava com o mesmo departamento, tanto de ligações como de entrevistas, de conversas com o cliente ali, antes da gente realizar. Então essa preparação é muito interessante, de simulações assim. É uma sugestão assim, que eu dou para quem está começando, para quem não se sente muito seguro ainda de falar perto do cliente ou diretamente de falar no telefone, também tem muito nervosismo com relação a isso, de buscar fazer simulações. Às vezes chama um amigo, chama um colega ou alguém do trabalho assim, que já tem um pouco mais de experiência na área, é muito interessante fazer isso. Nath, qual a dica que você dá para quem está começando, já que você tem mais experiência em vendas? A dica principal é estudar muito os produtos, assim, estudar o contexto do que você vai oferecer para o cliente, aquela ideia, estruturar muito bem na sua cabeça para poder passar. Se for uma visita presencial, tomar muito cuidado na postura corporal, na atenção, olhar o olho no olho, dar aquela dedicação exclusiva ao cliente. Se for um contato por telefone, também a preparação, conhecer muito bem o produto é importante também. Acompanhar uma pessoa, talvez. Acompanhar uma pessoa no passo a passo, de utilizar um software, um sistema, e também
transmitir as informações com clareza, né? Ter uma voz que seja assertiva, para que não hajam ruídos de comunicação. É isso aí. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de complementar? Acho que é isso, né? É, isso também. Bom, eu espero que vocês tenham curtido o papo de hoje. Para fechar, a gente trouxe algumas dicas de livros que a gente está sempre trazendo aqui nas nossas lives. A gente tem uma biblioteca aqui muito legal, o Miguel sabe bem, ele usa muitos livros que a gente tem aqui. Então, como a gente já falou no início, Spin Selling, Alcançando a Excelência em Vendas, do Neil Heckman. Esse aqui eu acho que é um clássico. A gente tem esse também da nossa biblioteca, A Mente de Vendas, da Ellen Kenseth. A gente tem também esse que é muito famoso, muita gente já deve ter lido ou conhece, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é muito famoso, tem dicas para tudo na vida, como a gente estava falando, não só negociação para negócios, mas tudo na vida, né? A gente também tem esse de Como Chegar ao Sim com você mesmo, do William Ury. Negociação na Prática, da Ira Ashman. E 84 Perguntas que Vendem, Jax Greenberg. E aí, lá no nosso PPT, a gente tem também outras dicas de leitura, caso você se interesse e queira melhorar nessa parte de vendas, né? Então é isso, eu queria agradecer muito a presença da Nath. Obrigada pelo convite. Agradecer ao Miguel mais uma vez por estar aqui presente no nosso estúdio. Prazer. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Adorei as interações aqui no Instagram, muita gente acompanhando. E a gente se vê semana que vem. Acompanha lá na nossa página ao vivo que a gente tem mais aulas para levar mais conhecimento até vocês. Muito conteúdo bacana. É isso. Tchauzinho, até a Valeu, próxima. tchau, pessoal. Muito Um obrigado. abraço.